Sexta-feira, um pessoal que está a fazer um trabalho conosco, graças a Deus. Vamos ter um encerramento desse trabalho extraordinário agora nessa sexta-feira. Vai ser uma benção. Aleluia. Eu tinha dito a eles assim, adiantando, que hoje estaríamos falando sobre o poder do sacrifício. Amém? Nos últimos dias, se vocês prestaram atenção, nós fomos trazendo alguns princípios geradores de resultados e transformadores de vida. Amados do Senhor, a vida de muitos de nós, ela está estagnada por duas razões. A primeira razão é desconhecimento. A segunda razão é falta de aplicação. Amém? A primeira razão que faz com que a nossa vida esteja estagnada é desconhecimento de chaves, códigos, princípios. E a segunda razão que faz com que a nossa vida esteja estagnada é a falta de aplicação eficaz, contínua, constante daqueles princípios que nós já conhecemos. É assim que nos últimos tempos vocês nos ouviram falar novamente sobre coisas que nós acreditamos à luz das Escrituras, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que são de extrema importância para vivermos uma vida de impacto e produtora ou geradora de resultados. Uma das principais coisas que faz de nós sermos os mais fracassados de todos é a coisa chamada propósito. Nós estivemos falando, se a memória não me falha, durante 2 ou 3 domingos nós falamos sobre propósito. Propósito é a razão pela qual o Senhor te colocou na terra. Se você quiser, o propósito é o seu diferencial. Amém? O propósito é o seu diferencial. E o homem mais fracassado de todos, eu me lembro de ter dito, enquanto falávamos sobre propósito, primeiro é aquele que vai morrer e vai para o inferno. E segundo, é aquele que vai viver a vida sem o quê? Sem cumprir o seu propósito. Esse é o homem mais fracassado de todos. Aquele que vai morrer e vai para o inferno, e aquele que vai viver a vida sem ter cumprido, sem ter descoberto o seu propósito. Você precisa saber qual é o seu propósito. Além de termos falado sobre propósito, dentre outros temas, nós falamos sobre algo de extrema importância, que é o tema do poder da visão. Por quê? Porque a visão traz cumprimento do propósito também. Amém? A visão, ela vai nos ajudar a enxergarmos, aqui passa o pleonasmo, o que queremos ser, como queremos ser, o que queremos ter, que caminhos trilharmos para alcançarmos o propósito. São elementos de extrema importância. Por que muitas das vezes nós vivemos por viver? Porque eu e você muitas das vezes não temos uma visão de vida, um objetivo delineado, não temos uma meta, não temos um propósito alinhado com determinadas áreas da nossa vida. Muitos de nós não temos objetivos, metas estabelecidas sobre a nossa vida sentimental, sobre a nossa vida espiritual. Você vem para a igreja, além de garantir a tua salvação, para que mais? Tem pessoas que não têm objetivos espirituais. Eles vêm para a igreja para ouvir a palavra e voltar para casa. Você tem que ter metas. Em um ano eu tenho que orar em línguas, eu tenho que ter isso, eu tenho que conseguir meditar X livros, eu tenho que conseguir isso, eu tenho espiritualmente, você tem que ter metas. Em 2 anos eu tenho que ser melhor pregador que o pastor Elcio. Amém mesmo, é para falar amém. Porque eu não tenho que ser o vosso ponto final, eu tenho que ser o quê? O vosso ponto de partida. Vocês começam de onde eu parei e vão mais longe do que eu. Sim, eu sou sua base, sabe? Eu sou sua base por meio da qual vocês vão subir. E não é de baixo para mim, é de mim para cima. Tem que ter metas, objetivos para a vida espiritual. Se o pai profetizou para uma pessoa, quando chegar a minha vez de profetizar, eu vou profetizar para 15. Eu tenho que ser mais rápido que ele. Eu tenho que ser o quê? Mais rápido, mais deep. Hello? Metas, objetivos, isso é visão.
para a vida espiritual, para a vida financeira, para a vida acadêmica, para a vida profissional, para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos. O que é que você está, independentemente de ter a agenda de Deus para eles, você como pai, no teu coração, o que é que você já desenhou para os teus filhos? Você tem um filho, 2 filhos, 3 filhos, você só está a viver cada ano por viver. Não, qual é a escola? Como é que você lhes vê no futuro? Eu já falei, a não ser que Deus me apareça e me revele, eu não tenho nenhum desejo no meu coração de mandar os meus filhos antes dos 20, 19, por exemplo, estudar fora. Eu acho que filho bom é mesmo filho que cresce com o pai. Para você tirar o teu filho de casa para mandar para qualquer lugar, certifique-se que os valores e os princípios que norteiam a vossa vida estão o quê? Enraizados nessa criança. Porque é assim que eu e você perdemos irmãos, amigos e primos que saíram às vezes da casa do pai com 10, com 15, com 13, migraram. Quando voltaram com o quê? Com vícios, que não estavam formados e formatados pelos valores da família. A sociedade onde eles foram foi mais agressiva do que os valores que o pai colocou, e esse miúdo voltou perdido. Digam amém. Eu, por exemplo, desconhecia que em África existiam países que, como é que chama aquela droga? É lhamba, que nós falamos aqui, né? Que a lhamba é legalizada. Nós fomos para Cape Town, encontramos lojas, até no shopping, a venderem lhamba. Lhamba com mentol, lhamba com fino, lhamba com não sei o que, lhamba. Você escolhe o tipo de lhamba. Você acha que o teu filho, se cresce naquela realidade sem princípios, ele vai achar que aquilo é errado? Ele vai achar que aquilo é errado aqui, porque aqui é proibido e se faz no oculto. Lá no shopping, você está passando, tem uma bancada aí, e ainda te dão de graça para experimentar. Se você gostar, compra. Se você não gostar, vai já drogado. Então você tem que ter uma visão, valores, meta. Para quem? Para o teu filho, para o futuro dele. Independentemente do que Deus vai revelar para o teu filho no futuro. Por isso é que Provérbios, Salomão vai dizer: ensina o menino o caminho que deve o quê? Andar. Para quando ele crescer, não se desviar. Então o poder da visão. Agora veja, uma das coisas que vai me ajudar e te ajudar a cumprir o teu propósito e alcançar a tua visão é o quanto você está disposto a se sacrificar. Eu vou falar mais uma vez. Uma das coisas que vai trazer a realização, a materialização do teu propósito e o alcance da tua visão enquanto objetivos é o quanto eu e você estamos dispostos a sacrificarmos-nos. Da mesma forma que há um strong power, há um grande poder na visão, da mesma forma que há um grande poder no propósito, há um poder maior por detrás do sacrifício. Há um poder maior por detrás do sacrifício. Amados no Senhor, existem alguns princípios, alguns códigos, algumas chaves, veja aí, que movem, que mexem, que tocam com o coração de Deus. E a nível das Sagradas Escrituras, aqueles homens que souberam usar essas chaves, aplicar essas chaves, a vida deles foram milagres. E além de alcançarem milagres nas suas vidas, a história deles mudou. Eu vou falar melhor. Existem, amados no Senhor, algumas chaves, alguns princípios que eles têm uma força diferencial no que diz respeito em chamar a atenção de Deus para nós. Sacrifício é um deles, e os homens da Bíblia, aqueles que souberam masterizar, aplicar princípios como o princípio do sacrifício, eles experimentaram milagres extraordinários, e muito mais do que isso, eles viram suas histórias e suas vidas mudarem completamente. É o caso como do homem Abraão, é o caso como do homem Davi,
Eu já falei aqui nessa igreja provavelmente, que não nos é passada muita essa visão de Davi. Mas você sabia que Davi foi um dos homens que mais e melhor sacrificou a Deus? Você imagina, nós fomos colonizados por Portugal, né? Imagina Portugal vir para aqui, tomar Angola e dizer assim: tudo que estiver aqui que nós encontrarmos, ouro, prata, boi, gado, não é nosso, é de Deus. Davi tomava cidades e orientava ao povo: todos os despojos que nós encontrarmos, vamos levar para a casa do tesouro, para a casa do Senhor. Davi foi um dos homens que mais sacrificou a Deus. Às vezes nos querem vender a ideia de que ele só foi um grande salmista. Davi foi mais do que um grande salmista. Davi sacrificou tanto a Deus que ele deixou para Salomão mais do que 50% que Salomão necessitaria para erguer o grande templo de Salomão. Quer dizer, amado do Senhor, que Davi deu mais para Deus do que ele teve para ele mesmo enquanto rei. Por isso que a história desse homem é a história que é. Por isso é que até hoje, depois de morto, ele continua a ter o impacto em Israel que ele tem. O rei mais honrado, temido e reverenciado. Não é só porque ele era um grande levita, mas ele foi dos reis que mais abriu mão do material em prol de Deus, do reino de Deus. Oh, dê um amém mais alto. 1 de Samuel, capítulo número 1, versículo do número 21. Aonde vamos encontrar a história de um homem que vai cruzar com a história do rei Davi. A Bíblia fala-nos qualquer coisa como: e anualmente o Eucana costumava ir sacrificar com Ana, seus filhos e sua outra esposa, que não vou falar o nome dela aqui. E eles faziam isso de forma anual. Anualmente Eucana movia toda a sua família à casa do Senhor para oferecer sacrifícios. Pastor, o que é que significa? Significa, amados no Senhor, que todo ano é ano de sacrificar. Significa que para nós que servimos e buscamos a Deus, todo ano é ano, eu dei conta, de sacrificar. A coisa mais bonita, nenhum profeta foi lá, nenhum pastor foi lá, ninguém lhe pregou. Eram homens que viviam com a consciência geradora de resultados que estava por detrás do princípio do quê? Do sacrifício. Assim que todos os anos ele pegava as suas esposas, pegava os filhos que já tinha e ia à casa do Senhor oferecer a Deus o quê? Os seus sacrifícios. Escuta isso que eu vou falar e guarda no teu coração, escreve se possível for. Amados no Senhor, quanto mais difícil, não brinca com teu destino, ouça, quanto mais difícil, quanto mais crítica for a tua história e a história da tua família, mais você deverá sacrificar. Nós que estamos a vir de famílias com lutas em diversas áreas, nós não podemos ser homens que vão viver a vida de forma normal. Quanto mais batalhas e dificuldades você vir na história da tua família, na tua casa, na tua linhagem, na tua descendência, você tem que se levantar e sacrificar mais do que todos, para que em ti e por meio de ti uma nova história comece a raiar no meio da tua casa e no meio da tua família. Quanto mais sofrimento existir na história da tua família, maior deverá ser a dimensão do teu sacrifício. Quanto mais lutas você estiver a experimentar na tua vida, maior deverá ser a dimensão do teu sacrifício. Eu ouvia essa semana um especialista dizer
que isso está cientificamente sim, porque eles usaram ciência, inclusive, para poder estudar essa métrica. Mas não obstante a isso, esse homem é um homem cristão, que está emprestado no mundo dos negócios, e que hoje, se vocês acompanham isso, vocês vão perceber que todos os grandes empresários internacionais e coaches, o que eles estão a fazer hoje? Estão a usar a Bíblia para responder às necessidades existenciais que eles têm. O que eles descobriram? E você, não vou falar você, mas você tem um irmão que veio todos os dias na Bíblia, ainda não descobriu, na igreja ainda não descobriu isso. Eles descobriram que a Bíblia responde a tudo. E muitos descobriram que estavam a desenvolver esforços na direção errada. E eles se reencontraram no Senhor e agora estão a usar as Escrituras como pilar para romperem no destino. E você vem todos os dias na casa do Senhor e ainda não descobriu isso. E o que eles descobriram? Eles descobriram que para mudar a história de uma família, e quando falo família, não estou a falar a tua casa, estou a falar a tua geração, a tua linhagem. Por exemplo, se é uma família que está vindo de uma linhagem de pobreza, de uma linhagem de solteirismo, de uma linhagem de doenças hereditárias, de uma linhagem de cada mãe faz filho, cada filho com seu pai, de uma linhagem de casa, mas todos se separam, de uma linhagem de A, B, C e D, eles disseram que leva entre 4 a 8 gerações para se mudar completamente a história dessa família. Porque o próprio Deus disse pelo ministério de Moisés: eu sou um Deus zeloso, que faço o quê? Que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Vamos lá, igreja, até a 3ª e 4ª geração. Quer dizer que tem maldições, e está biblicamente provado isso, que vai sair do tataravô, vai vir no avô, vai vir no avô e pode descer nos filhos. Como é que a gente muda isso? Para não sair de nós e ir para os nossos filhos e netos. Sacrifício. Então, vai ser necessário, nessa jornada, um homem iluminado dizer: por meio de mim, os que estão aqui e os que virão vão começar a viver uma história diferente. Restauração, libertação, salvação, cura, paz, amor, alegria, prosperidade, estabilidade. Vai ser necessário um iluminado erguer para sacrificar às vezes, veja, por todos. Vão ter vezes, e muitos de nós estamos aqui, vamos testificar isso, que somos os únicos cristãos às vezes na história da nossa família. Então vai ter vezes que todo o fardo, amado no Senhor, vai estar sobre as tuas costas. Mas eu vim para te apelar: vale a pena carregar esse fardo em prol da tua casa, em prol da tua família. Eu não estou a falar só da geração vindoura, eu estou a falar inclusive daqueles que já existem. Vale a pena pagar o preço por eles. E eu levanto uma questão aqui: se leva entre 4 a 8 gerações para se reescrever a história de uma família, você é a geração número quê? Você é a geração número quê? Não será que há padrões que vieram de outros que estão a se repetir em nós? E a outra questão é: se existirem padrões como esses, será que eu e você vamos deixar esses padrões passarem de nós para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos? Eu sou a geração número quê? A lutar com a pobreza. Eu sou a geração número quê? A lutar com o solteirismo. Esses ciclos de ter e perder que eu estou a viver, será que começou só comigo? Não será que os meus tios também vivem isso? Não será que em algum momento os meus avós viveram isso? Não será que eu tenho primos noutros polos a viverem isso? Então é preciso um iluminado. E desculpa pelo que eu vou falar. Não, tá ok. O irmão já foi despertado. É
preciso, além de um iluminado, é preciso alguém que leva a sério o seu destino. É preciso alguém que vive uma vida desligada do ego e do egocentrismo. Provavelmente eu vou falar sobre isso daqui a nada. É preciso alguém que tenha a predisposição de dizer: eu vou ser o Moisés da minha família, eu serei o José da minha família. Não, eu vou trabalhar com tudo que é em mim, para que em mim, por meio de mim, Deus reescreva a história dos Silva, a história dos Rangés, a história dos Sabino, a história dos Domingos, a história dos Franciscos, a história dos meus. Amados no Senhor, não precisamos de 30 para fazer grandes coisas. Uma pessoa pode fazer com que em toda uma linhagem a história seja reescrita. Oh, eu oro a Deus para que no meio da tua família, materna e paterna, a pessoa que vai fazer com que a história seja reescrita esteja aqui nessa sala, e que essa pessoa seja você. Em nome de Jesus, alguém me dá um amém. Amados do Senhor, sacrifícios, eles são de extrema importância, e nós vamos descobrir que nos códigos divinos mais importantes, os sacrifícios estão alicerçados. Por exemplo, existem aquilo que é chamado de os 4 pilares do amor. Os 4 pilares do amor. E nos 4 pilares do amor, o primeiro pilar é o pilar chamado paixão. É normal que um casal, por exemplo, antes de chegar à estatura do amor, eles primeiro fazem o quê? Vamos lá, eles primeiro fazem o quê? Você sabe isso, porque você se apaixona à toa, você sabe isso. Não simula comportamento. Vamos lá. Eles fazem o quê primeiro? Paixão. Tem que controlar a conta da paixão. Você controla a conta da paixão. O primeiro pilar é o pilar da paixão. Anota aí, o segundo pilar é o pilar do comprometimento. Nós apaixonamos-nos, estabelecemos uma aliança, um comprometimento. O terceiro pilar é o pilar do prazer. E o quarto pilar é o pilar do sacrifício. Porque todo amor genuíno e verdadeiro, ele é um amor sacrificial. Se você está envolvido num amor que tem paixão, que tem comprometimento, que tem prazer, mas não tem sacrifício, então o que você está experimentando não é o quê? Amor. Porque todo amor, veja uma coisa que eu estou a falar, mas o Senhor, o amor que é uma coisa que parece emocional e sentimental, que na verdade não é nada disso. O amor não é sentimental e emocional. O amor é uma decisão, é uma ação e é uma atitude. Até essa coisa chamada amor, que nós, por ser amor, tornamos-la tão romântica. Até no amor se requer o quê? Sacrifício. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele fez o que como prova do amor? Ele deu o seu único filho para morrermos por nós. Porque o verdadeiro amor, ele está o quê? Sustentado no sacrifício que a pessoa amada ou a pessoa que ama está disposta a fazer como prova do amor que eu tenho por ti. Então, se alguém diz assim, eu te amo, você não lê pelo que te diz, você lê pelo que te faz. Você lê o amor de alguém por ti pelas ações que essa pessoa desenvolve em prol da tua vida. Então nós vamos descobrir que nos principais códigos divinos o sacrifício anda alinhado. Por quê? Porque o sacrifício faz com que os resultados que vão emanar dessa linha sejam completamente diferentes. E eu quero que vocês percebam que quando nós estamos a falar sobre sacrifício, nós não estamos a falar só sobre dinheiro. Ou alguém diga amém. Porque nesse momento eu estou a pegar, alguém já está a dizer, meu Deus do céu, é quanto mais, Pai? Já vê, as caras ficaram sérias. Pai, hoje temos que desembolsar quanto? Mas se vocês conhecem o pastor Elcio Rangel, dificilmente quando eu prego sobre sacrifício, eu peço sacrifício. Porque o meu propósito quando prego sobre sacrifício
não é meter a mão no teu bolso, é te ensinar um código e uma chave que eu sei que vai mudar a tua vida, porque esse é um dos códigos e uma das chaves que eu sei que está a mudar a minha vida. Oh, esse amém, esse amém, esse amém. Hello? Então, sacrifício não tem só a ver com o quê? Com dinheiro. A primeira coisa que você deve guardar no teu coração quando você ouve sobre sacrifício é que sacrifício é um princípio. A segunda coisa que você deve reter no teu coração quando nós falamos de sacrifício é perceber que sacrifícios é uma das chaves que Deus usa, veja, para quebrar o nosso apego ao materialismo. Sacrifício é uma das chaves que Deus usa para quebrar o nosso ego. Sacrifício é uma das chaves o quê? Que Deus usa para quebrar o nosso materialismo e ego. Por quê? Porque nós temos uma grande tendência em apegarmos-nos às coisas. E há momentos que Deus vai requerer de ti que você abra mão daquilo que você supostamente diz amar. Oh, yes. Abraão não queria muito de Deus. Ele queria apenas um filho. E Deus lhe deu. E Deus lhe pediu de volta. Então, sacrifícios são códigos, veja, que Deus usa para manter o nosso coração alinhado ainda a Ele. Porque muitos de nós desligamos-nos de Deus quando o dinheiro aumentou, quando o carro aumentou, quando o poder aumentou, quando a fama aumentou, quando a relevância aumentou. Eu preguei recentemente sobre o perigo de crescer. Então, para manter a tua humanidade e a tua conexão ainda alinhada a Ele, Deus de tempos em tempos vai requerer coisas para te manter salvo, para te manter controlado, para que essas coisas, eu vou falar sobre isso daqui a nada, não estejam acima da tua cabeça, para que essas coisas não estejam acima de ti. Quebrar o quê? O teu ego. Quebrar o teu apego ao quê? Ao materialismo. Quando Deus requer algo de nós, Ele vai sempre requerer algo que quê? Que nos custa. Deus, Ele vai sempre requerer algo de nós que nos custa, que é importante, que é necessário, que tem peso, que tem valor. É a mesma coisa, e existem algumas linhas teológicas que inclusive colocam a história, essa parte do capítulo de Isaac com Esaú e Jacó, eles colocam-nos como um relacionamento entre Deus e a humanidade. É a mesma coisa que Isaac requereu de Esaú. O que Isaac disse a Esaú? Eu já estou velho, anote aí, não vamos abrir por conta do tempo, livro de Gênesis capítulo número 27, mas se der, projetem isso bem rápido, versículo número 3. O que Isaac disse a Esaú? Isaac disse a Esaú: eu já estou velho, eu estou cansado, eu estou prestes a morrer, mas eu quero fazer o quê? Vamos lá, igreja, eu quero te abençoar. Mas antes de eu te abençoar, pega o teu arco, pega o teu material de caça, vai para a floresta, caça um animal para mim, faz um guisado para mim, e depois disso eu vou fazer o quê? Eu vou te abençoar. Qual é a coisa mais caricata? A coisa mais caricata nesse capítulo é que você vai descobrir que enquanto Esaú vai caçar, sacrificar, não, Isaac não queria um animal qualquer, queria um animal que lhe deu trabalho para apanhar, que poderia lhe levar horas e dias num campo, na mata, à procura desse animal. Você vai ver no versículo 7, 8 e 9, ou no versículo 8, 9 e 10, que Rebeca está falando a Jacó: vai lá na capoeira, tira um animal e vamos matar. Pastor, não percebi. Quer dizer que tinha animal no quintal. Mas Isaac estava a dizer a Esaú:
eu não vou gerar para a tua vida algo que vai mudar o teu nome, a tua história, o teu destino e o teu propósito de mão beijada. Não vai ser você sair do quarto, ir para o quintal, matar o animal, me fazer um guisado, esperar que eu te dê algo grandioso. Vai lá fora, sua, sacrifica, traga para mim algo que tem valor, e aí eu vou te dar algo que vai mudar a tua vida, teu nome e o teu destino. Tinha animal no quintal. Quando Rebeca fez a batota com Jacó, não caçaram. Tiraram o animal onde? No quintal. Tiraram o animal onde? No quintal. A mãe disse ao filho: vai lá, tira um animal, traga-me. Vamos matar esse animal e vamos fazer um guisado. Que tinha coisa fácil no quintal. Tinha coisa rápida no quintal. Só que Deus não queria que você trouxesse, não quer que você traga para Ele a coisa fácil, a coisa rápida, a coisa que não vai te custar um passo e já está. Não. Pega o arco, pega a flecha, vai na mata. Eu não sei se você vai ficar lá um dia, eu não sei se você vai ficar lá 2 dias, eu não sei se você vai ficar lá 3 dias, mas se você quer que eu gere para a tua vida algo, Isaú, algo que vai ser um diferencial para a tua vida, Isaú, você tem que trazer para mim algo que tem peso. Algo que tem peso. Se a questão fosse fome, ele podia dizer até a esposa: Rebeca, tenho fome, meu amor, cozinha para mim. É assim que alguns autores, eles dizem que essa linha da fase de Isaac com Esaú é a linha de algumas fases entre nós e Deus. Nós estamos à espera de coisas de Deus, mas nós queremos trazer a galinha do quintal, o cabrito do quintal, o boi do quintal, aquela coisa que não vai nos dar. Quando Deus está à espera que, algumas vezes, você deixa o que você tem no quintal, você vai suar e diga: Senhor, isso me custou, Senhor, isso me pesou, eu trago isso para que tu geres para a minha vida algo que vai mudar o meu nome. É ali onde está o quê? O poder escondido por detrás do sacrifício. É ali onde está o quê? O poder escondido por detrás do sacrifício. O que é que literalmente Isaac estava a dizer a Esaú? Eu não te abençoarei fácil. O que é que Isaac estava a dizer a Esaú? Eu não te abençoarei de graça. O que é que Isaac estava a dizer a Esaú? Eu não te darei de ânimo leve ou de mão leve aquilo que me custou conquistar. Eu ia morrendo, Isaac ia morrendo, para Deus testar o pai dele. Isaac ia morrendo para poder conservar o que Deus prometeu no pai dele. E você, Esaú, acha que na tua vez vai ser assim: ajoelha aqui, meu filho, eu te dou, eu te dou, eu te dou. Neva, meu pai espiritual, meu mentor Love Elias, meu mentor Joshua Selman, todos eles contam que quando eles quiseram aceder a algo de homens de Deus, ou de Deus por meio de homem de Deus, eles tiveram que suar e algumas vezes sangrar. E algumas vezes o quê? Sangrar. Algumas vezes sangrar. Eu não procuro muitos homens de Deus para orar, mas nunca. A pastora está aqui quando nós fizemos há 2, 3 anos atrás a viagem para Joanesburgo. Não tínhamos dinheiro. A pastora está aqui. Eu disse: pastora, do bocado que temos, eu me nego a chegar naquela South África sem nada para aqueles homens de Deus. E preparamos uma oferta para os 3 homens de Deus. E você percebe que quando eles percebem, nós estávamos numa sala reservada, VIP e tal e tal, e todo mundo ia saudar, ia pedir para orar, e não tinha chegado o meu momento ainda. Estava aqui à espera. E você percebe, when you approach the man of God with something, the way he prays for you will be completely different than the way he prays for other ones.
Você vai descobrir que a forma que o homem de Deus vai orar para ti, quando você diz assim, não, pai, me ora, vai ser diferente da forma. Aliás, eu não pedi a nenhum deles para orar. Eu cheguei no profeta Love, eu disse, I have a gift for you, man of God. Then, after he received my gift, depois dele receber o presente, ele me disse, let me pray for you. Eu não lhe disse, ora para mim. Eu lhe disse, eu tenho algo para ti. Quando eu fui no profeta Pastor Java, eu não lhe disse, o profeta, eu quero que você me ora. Não, eu disse, eu tenho um presente para ti. E você vai descobrir que aquele homem que saiu de Angola sem nada no bolso conseguiu um alinhamento de oração diferente do que aqueles que não trouxeram nada. Porque eu aprendi isso com os meus mentores e com meu pai espiritual. Isaac falando a Esaú, eu até tenho, mas eu não vou te dar só porque eu tenho. Eu vou te dar porque você fez algum sacrifício para aceder àquilo que eu tenho. Deus tem a cura, Deus tem a tua libertação, Deus tem a salvação da tua família, Deus tem o acesso ao teu próximo nível. Mas tem coisas que Deus não vai liberar de mão beijada na tua vida só porque Ele tem. Deus está à espera do teu sacrifício para romper o teu próximo nível, para provocar a abertura dessa porta, para provocar a mudança da tua história e da história da tua família. Tem coisas que Deus não vai liberar na minha vida nem na tua vida só porque Ele é Deus. Tem coisas que Deus vai liberar porque provocamos a ativação e a liberação dessas coisas. Anote aí bem rápido. O que é o teu sacrifício perante Deus? Primeiro, anote aí. O teu sacrifício perante Deus é a expressão do teu amor e valor por Ele. O teu sacrifício perante Deus é a expressão do quê? Do teu amor e valor diante dele ou por ele. E se você puder acrescentar, coloque acima de todas as coisas. O teu sacrifício perante Deus é a expressão do teu amor e valor a Deus. Diante dele, o quê? Acima de todas as coisas. Porque veja, porque nós, os seres humanos, de forma natural, nós costumamos meter energia, força, entrega nas coisas que nós o quê? Que amamos. E vai ter vezes que Deus vai requerer de ti as coisas que você ama. E eu quero que você perceba que aquilo que você não consegue dar a Deus está acima de ti. E aquilo que está acima de ti se torna o teu Deus. Porque não é expectável que nada esteja acima de ti. Eu vou falar mais uma vez. Aquilo que nós não conseguimos liberar para Yahweh se torna o quê? O nosso Deus. Se eu não posso dar, está acima de mim. E o que está acima de mim se tornou meu Deus. Eu perguntei alguns meses atrás nessa igreja: se Deus te aparecer e te disser, dá o teu carro no Joaquim, dá a tua casa no Francisco, dá A, B, C e D, quem daria? Um grupo levantou a mão. Sabe qual foi a nossa surpresa? É que mesmo eu dizendo, se Deus te aparecer, tivemos um grupo aqui que não levantou a mão. Deus te diz, pega esse teu carro, dá na Manuela. E você vai dizer, Deus não. Então esse teu carro é o teu Deus. Porque presta atenção no que eu vou falar para ti. Toda vez que o Senhor requer algo de ti, Ele quer te dar acesso a algo. Toda vez que o Senhor pede que você dê algo, Ele quer te dar acesso a algo. E tem muitos de nós que recebemos coisas do Senhor que nós nem nos apercebemos que recebemos. Tem muitos de nós que estávamos quase a morrer e fizemos uma ação que aumentou anos de vida na nossa vida. E você acha que Deus não fez nada na tua vida. Então, quando o Senhor requer algo de nós, é uma demonstração do nosso amor e valor por Ele.
E é uma prova de que, Senhor, nada está acima de mim. Porque se algo está acima de ti, algo está acima de Deus. Porque acima de ti só Deus pode estar. Eu deixei de trabalhar e conto-vos esse testemunho porque Deus me disse: eu quero que você libere esse trabalho. Quer dizer que eu sacrifiquei o meu emprego, que era a minha fonte de provisão para a minha mulher e para os meus filhos. Não porque eu já não queria trabalhar, mas porque o Senhor insistentemente me disse: give up on that. Abre mão disso. E eu estou a pensar nas contas. E eu estou a pensar nos miúdos. E eu estou a pensar na igreja. Porque todo mês, do pouco que eu recebia, tinha que morrer alguma coisa a mais do que dízimo. Para ajudar a cobrir salário, para ajudar a cobrir A, B, C e D. Eu estou a me perguntar: como é que a gente vai fazer isso? Foi nessa fase que eu aprendi, amados no Senhor, a parar de olhar no como. Porque isso é isso que tem estado a estagnar a vida de muitos. Eu quero alcançar isso, mas como é que eu vou fazer? Não foca no como. Foca no que Deus pode fazer. Foca no sobrenatural. Foca na ajuda divina. Foca no impossível que pode ser trazido a ti, a tua casa e a tua família por meio da mão de Yahweh. Anota aí o segundo ponto. O que é o nosso sacrifício diante de Deus? O nosso sacrifício diante de Deus é uma expressão de honra a Deus. O nosso sacrifício diante de Deus é o quê? É uma expressão de honra a Deus. Eu gosto do que o Senhor falou pelo ministério de Samuel, no livro de 1 de Samuel, capítulo número 2, versículo número 30, na parte B do versículo. Deus disse: eu honro aos que me honram. Então, quando nós sacrificamos a Deus, nós honramos a Deus. E o que é que Deus faz conosco quando nós honramos a Ele? Ele nos honra de volta. Quando nós honramos a Deus, Deus nos honra de volta. Por exemplo, Samuel honrou a Deus na sua meninice, na sua idade, como jovem, como menino. E Deus fez o quê? Deus o honrou, tornando no primeiro profeta, juiz, sacerdote de Israel. Se a memória não me falha, Samuel foi o único homem que conseguiu, como é que se diz, conservar em si todas essas funções cumulativamente. Existiam em Israel pessoas que eram sacerdotes, mas não eram juízes. Existiam em Israel pessoas que eram juízes, por isso é que nós temos o livro de Juízes, mas que não eram profetas. Existiram em Israel pessoas que eram profetas, mas não eram sacerdotes. Samuel foi honrado por Deus de tal forma que ele se tornou juiz, profeta e sacerdote de Israel. O que é isso? Deus honrando alguém que lhe honrou. Anota aí o terceiro ponto. O que é o sacrifício? O que é o nosso sacrifício diante de Deus? O sacrifício, veja aí, é um dos mistérios. Eu tinha colocado de uma forma aqui, mas eu vou falar de outra forma. O sacrifício é um dos mistérios que provoca a intervenção sobrenatural de Deus. Sacrifício é um dos mistérios que provoca o quê? A intervenção sobrenatural de Deus, que provoca a mão de Deus, que provoca o agir de Deus. Sacrifício é um dos mistérios que provoca o impossível. Vocês estão aqui? Eu não estou a ouvir o vosso amém. Isso. Quando Elias confronta os profetas de Baal, o sol não desceu, desculpem, o fogo não desceu, só porque ele confrontou. A Bíblia fala que é o momento que ele diz: vamos montar o altar e tragam o sacrifício. Eles cortaram o animal, colocaram no altar, e depois dele orar, só assim o fogo desceu. O que nós vemos acontecer na vida de Ana, por meio do menino que depois veio se tornar o grande profeta Samuel. O que é que nós vimos acontecer para a madre de Ana se abrir? Foi o sacrifício.
Uma mulher que lutou durante anos, até o dia que ela sacrificou tudo que ela queria. Tudo que Ana queria era o quê? Um filho. A exemplo de Abraão, tudo que Ana queria era um filho. Ela já tinha um marido provedor, que a Bíblia fala que as mulheres que tinham filhos recebiam uma cota parte de sacrifício maior, mas ainda assim a Bíblia vai dizer que Eucana, por a amar, dava para ela uma boa parte, uma boa fatia para ela poder sacrificar. Então ela tinha um bom marido, ela tinha um marido provedor, mas tudo que ela queria era um filho. E ela sacrificou o que ela queria, veja, mesmo sem ter. Se me deres, assim que eu desmamar, eu darei. E esse sacrifício fez o quê? Provocou a intervenção sobrenatural do poder de Deus na vida e na história daquela mulher. Esse é um dos poderes escondidos no sacrifício. Pastor, eu não estou a perceber. Quer dizer que há coisas que o teu know-how não vai gerar, que o teu intelecto não vai gerar. Há portas que os teus, a tua rede de contato não vai abrir. Há coisas que a tua habilidade não te vai dar acesso. Há lugares que os homens não vão te empurrar. Há lugares que vão fechar a cadeira que você tinha que sentar. Mas o sacrifício bem gerado, ele vai provocar novos acessos, novos resultados. Vai quebrar limites, vai quebrar leis, vai quebrar protocolos. Vai trazer a intervenção sobrenatural do poder de Deus. Vai trazer a intervenção sobrenatural de quê? Do poder de Deus. Anote aí se você puder. Ou melhor, sim, você pode anotar. Coloque assim. Talvez isso possa ser uma questão, então vamos colocar como questão. Alguns talvez se perguntem. Eu já disse aqui nessa igreja que algumas pessoas, na XZ não, no nome de Jesus, mas algumas pessoas em alguns lugares dizem: não, Jesus já pagou o preço, nós não precisamos fazer nada. Tá bom, Jesus já pagou o preço. Está onde a cura que Jesus conquistou para ti? Se ainda tem pessoa cristão, novo convertido, que ora e adora Jesus, que está doente. E não é qualquer doença. Está onde essa cura? Você já orou? Eu falei na sexta-feira, bué. Cheguei lá dentro. Daniel me disse: papá, não é gué, não é gué. É muito, é muito. Eu falei: tem razão, meu filho, é muito. Mas quando eu falo gué, eu peço permissão nas pessoas para falar gué. Falei: tem razão, meu filho. Papá, você também vai falar gué, mesmo na igreja está falando gué. Falei: não. Quando eu falo bué, eu peço permissão. Eu falei: isso aqui é moazar, juro. Você entrou aonde? Que você... Eu ainda lhe perguntei: mas você ouviu aonde? Falei: bué, na igreja, papá. Você na igreja está falando bué. Já não vou falar mais bué. Quando Deus está usando até uma criança para te repreender, quer dizer que o caso é grave. Quer dizer que o caso é grave. E depois é uma repreensão que você não pode lhe dar sem um arrepio, porque a forma como ele te traz a coisa, você olha só para ele e fala: eu te perdoo, você está certo. Então eu ia dizendo, não deixem esse menino entrar aqui, já? Assim vai me trazer já problema no final do culto. Quer dizer, vocês em vez de virem para a igreja para ouvir a palavra, vem para a igreja para me ler, para me julgar, para me crucificar, para avaliar a minha retórica. Faz favor, protocolo, ordem aí. Se esse irmão se vier, chamem a segurança, tirem esse irmão da igreja. Mandem lá para a escolinha. Não entra aqui. Você vem para a igreja para ouvir a palavra ou para ver os defeitos do profeta? Se assim não recebe o galardão. Eu falei: esses miúdos. Isso no tempo de Elias era mandar um animal aqui com meu irmão, acabar com a história dele.
Agora eu percebo que Elias ficou nervoso com as crianças. As crianças não têm temor. Os pais estão a falhar no temor. Os pais estão a falhar no ensino do temor nas crianças. Está a apontar o dedo ao profeta. Lagoé. Ok. Já estava a perder o que eu ia falar. Mas eu dizia, por exemplo, que muitas pessoas dizem: não, Jesus já pagou o preço. Você já não tem que sacrificar, porque já nos abençoaram com todas as sortes de bênção. Ok, tá bom. Está onde a tua bênção? Que Jesus já pagou. Está onde a tua bênção chamada carro? Está onde a tua bênção chamada marido? Está onde a tua bênção chamada mulher? Está onde a tua bênção chamada casa própria? Está onde a tua bênção chamada emprego? Está onde a tua bênção chamada paz de espírito? Está onde a tua bênção chamada conversão familiar? Está onde a tua bênção? Que Jesus pagou o preço. Está onde a tua bênção chamada empresa própria, negócio próprio? Está onde a tua bênção chamada múltiplos clientes? Está onde a tua bênção chamada união familiar? Estamos com famílias quebradas e destruídas. Está onde essas bênçãos todas? Se Jesus pagou o preço. O fato de Jesus ter pago o preço não significa que eu sento no sofá, faço o cappuccino e digo: está feito. Como algumas vezes você já ouviu as pessoas dizer: não, nós temos que descansar na obra acabada de Jesus. O que é a obra acabada de Jesus? O que é descansar na obra acabada de Jesus? Quando o próprio Jesus vai dizer: para você vir atrás de mim ou após mim, leve a sua cruz. E o que é levar a sua cruz? Sacrifício. Eu estou a levar a minha, leva a tua. Não, Jesus já pagou tudo. Jesus já pagou tanto tudo que os apóstolos morreram pela igreja, morreram pela palavra, morreram pelo evangelho. Jesus pagou tanto preço que Paulo passava fome, foi preso, passou por naufrágios. Senão eles podiam dizer: não, Jesus já pagou o preço. Eu, como profeta de Deus, não posso ter dificuldade em comer. Por que eles não tinham comida? Se Jesus pagou o preço. Porque há um nível na minha e na tua vida que não está, ouça, acoplado ao sacrifício que Jesus fez. Está dependente do sacrifício que você vai fazer. E esse sacrifício que você vai fazer é para trazer à existência aquilo que Jesus já liberou para ti. Porque veja, Daniel estava a orar e Deus até já tinha liberado a resposta, mas ele teve que continuar a sacrificar em jejum para Deus enviar o anjo e desbloquear a resposta. Então, quer dizer que tem coisas que Jesus já pagou sim para mim e para ti, mas o meu sacrifício desbloqueia o que não está na minha mão. Jesus já pagou o preço. Está onde as coisas que ele pagou? Na tua vida, está onde essas coisas? Você vai dormir, e você vai roncar, e você é cristão e quer ficar normal. Eu já falei aqui nessa igreja, eu oro sempre que possível. Eu digo: Senhor, não me deixa ser um ser humano normal. Eu não quero ser um ser humano normal. Não quero. Não quero ser um cristão normal. E as pessoas acham que porque não, me profetizaram que vou casar, vai ser de mão beijada. No dia que você receber aquela profecia, trabalha. Trabalha as a crazy man. Trabalha. Me profetizaram que eu vou ser milionário. No dia que você receber aquela profecia, ouça. Quando te trouxeram profecia, te trouxeram problema. Quando te trouxeram profecia, te trouxeram perseguição. Porque da mesma forma que os olhos de Deus vão estar sobre ti, os olhos das trevas, dos bruxos da família, também vão estar contra ti. Então não é o fato de termos sido profetizados, não, que está feito. Não está feito. After that, go pray. Vai orar depois disso. Vai jejuar depois disso. Libera a semente depois disso. Sacrifica depois disso. Trabalha até você ver acontecer o que Deus liberou para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Trabalha. Então não vai nessa conversa. Eu estou a falar na primeira pessoa. O homem que vos fala é um homem que sacrifica. A começar pela minha juventude. Eu tinha tudo para ser um jovem normal, um jovem comum. Eu tinha tudo. Está aqui a pregar, a servir.
é um grande sacrifício. Com todas as ofertas e propostas que o mundo lá fora me faz. Então eu estou a falar na primeira pessoa. O que é um sacrifício? E o poder gerador do sacrifício. Eu vivo coisas hoje que nunca estiveram na minha mente que eu viveria. Que os meus horizontes não alcançariam. Eu estou a ver Deus trazer a mim. Eu sei que isso não é porque eu sou bonito, eu falo bem, eu vim de boa família, não. Eu sei que tudo isso deve-se a alguns sacrifícios que a gente incessantemente vai fazendo. Algumas pessoas estão aqui e fazem isso comigo. Eu estou desde... A pastora ainda estava grávida. Eu estou desde março. Desde março, que todas as sextas-feiras, desde março. Falhei provavelmente duas. Uma quando viajamos e uma recentemente quando choveu. Todas as sextas-feiras eu saio às 0 horas, giro Luanda em oração, desde março. I know the power. Eu sei o poder do sacrifício. Quando nós vivíamos no Cacenda, várias vezes eu vinha para a igreja e voltava a pé em casa a orar pela cidade. Porque há um momento que você não pode dar descanso ao teu corpo. Você não pode dar prazer à tua carne. Você tem que ficar desconfortável. Eu contei aqui à igreja que nós íamos mudar de casa e o dinheiro que tínhamos na conta não chegava para pagar a casa. E pegamos todo o dinheiro que você já está a poupar para aumentá-la mais, para dar o step que você quer. Se não chega para o que eu quero, não é para mim a semente. E pegamos todo o dinheiro da conta e fizemos uma semente para o meu pai. Não fez uma semana, não fez 2 semanas. Nós recebemos, não sei se aquilo é 3, se é 4, se é 5, se é quantas vezes mais. Eu só sei que veio ao ponto de sobrar. Então a pessoa que estava a pregar, eu não estou a pregar porque eu estou a ler, eu estou a pregar na base da experiência. Na base da experiência. Eu sei o que o poder do sacrifício gera. E é preciso perceber, amados no Senhor, que vão existir fases da tua vida que você vai se sacrificar e vai parecer que não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada diante dos teus olhos. Há uma estação na vida dos homens que eles não vão precisar mais sacrificar tanto. Eles vão colher em extremo todas as sementes sacrificiais que eles liberaram. E por que eu estou a dizer isso? Eu estou a responder o porquê que as pessoas perguntam por que temos que sacrificar. Porque o sacrifício de Jesus não inibe o teu sacrifício. Não isenta o teu sacrifício. E a segunda razão pela qual nós temos que sacrificar é que o sacrifício que nós fazemos nos dá acesso às promessas liberadas. Sacrifício efetua o cumprimento da promessa. Sacrifício materializa a profecia. Sacrifício efetiva o que Deus falou para ti. Se você abrir bem rápido, vamos lá. O livro de Gênesis, capítulo número 22, versículo número 15. Quem já lá está, diga amém. Veja o que a Bíblia vai falar. Gênesis 22, 15 diz assim: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, por quanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho único. Ou seja, aceitaste o quê? Sacrificar o teu único filho. E não me negaste o teu filho único. Que por conta disso, como consequência disso, te abençoarei e grandissimamente o quê? Multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar, e a tua semente o quê? Possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Calma aí. Se você conhece a história, você sabe que em Gênesis 12, Deus já tinha falado isso a Abraão. Hello? Deus já não tinha falado isso a Abraão. Quando Deus apareceu a Abraão, não é isso que Deus estava falando, que Deus já tinha falado a Abraão. O que Deus estava a fazer aqui a Abraão? Deus estava a efetivar aquilo que ele lhe tinha prometido lá atrás.
E a efetivação da promessa se deu, porque Deus disse: me dá o teu filho. Quando Abraão sacrificou o filho, Deus disse: você é digno de viver o que eu te prometi. Ouça, tem promessas que pesam sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que elas não estão a descer, porque Deus não está a ver o teu Isaac a morrer. Deus não está a ver o peso do teu sacrifício. Ouça, infelizmente, muitos de nós, os sacrifícios que fizeram nas nossas famílias contra nós, ainda têm mais peso do que os sacrifícios que nós estamos a fazer agora. Infelizmente. Por que nós sacrificamos? Sacrifício efetivo à profecia. Sacrifício efetivo à promessa. Deus já lhe tinha dito isso, mas ele não estava a viver ainda. Quando Deus viu que ele deu o melhor que ele tinha, Deus efetivou o que ele tinha prometido. Anota aí se você puder. E aqui eu começo a pregar. Sacrifícios são os caminhos de saída para vários apertos que nós estamos a viver. Oh, I know what I'm talking about. É porque a pastora não está aqui. Eu tinha aquele livro que partilhar com ela, se eu posso falar sobre ela. Sacrifícios são o quê? Caminhos de saída para várias situações que nós estamos a viver. Sacrifícios tiram homens da pobreza. Sacrifícios tiram homens dos altares satânicos. Sacrifícios tiram homens do solteirismo. Sacrifícios tiram pessoas do desemprego. Sacrifícios secam doenças. Sacrifícios, os americanos chamam way out, way out. São os caminhos, são os pontos, os meios para escaparmos de crises. Sacrifícios são portas de escape. Aonde o teu intelecto falha, sacrifício não falha. Aonde a tua retórica falha, o sacrifício não falha. Aonde a tua inteligência falha, o sacrifício não falha. Aonde a força do meu braço falha, a voz do teu sacrifício não falha. São pontos de saída. Acredita no que eu vos falo. Pode demorar o tempo que demorar. Há uma voz que clama quando o sacrifício é bem erguido, quando o sacrifício é bem feito. Há algo que fica a reclamar. Há algo que fica a reclamar. 2 de Reis, capítulo de número 3. Hello? Será que eu estou a pregar para alguém? Ok. Diz assim a palavra do Senhor. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, que era rei de Judá. E reinou o quê? 2 de Reis 3, amém? E reinou 12 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Quem é que fez o que era mal aos olhos do Senhor? Jorão. Jorão era filho de quem? De Acabe. Guardem esse detalhe. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. E contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel, e não se apartou dele, ok. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado, e pagava aos reis de Israel 100.000 cordeiros, 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra quem? Contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel, e foi e enviou Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei e eu serei como tu, o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho dos desertos de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando como uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia, e não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor nos chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não, ou melhor, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele?
Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre quem? Sobre a mão de Elias. Estamos no versículo 11, vamos passar para o 12 agora. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom, quantos reis eram? 3. E o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Por quê? Porque esses reis, alguns deles, à exceção de Josafá, estavam a desviar-se do caminho do Senhor. Significa que eles conheciam o Senhor. Amém? Ok. Paramos aqui no versículo 13. Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu. Está vendo por que é importante o tangedor tocar bem? Porque abre o olho e o ouvido do profeta. Vocês não percebem, vocês não percebem. O tangedor tem que tocar bem. O tangedor. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor e disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco. Ainda isto é o quê? É pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. O que Deus falou pelo ministério do profeta? Que Deus vai vos dar os vossos. Oh, glória a Deus, glória a Deus. A profecia veio. E qual era a fonte da profecia? Qual era a fonte da profecia? Deus. Era uma profecia divina. Deus vai entregar os moabitas nas tuas mãos. Uau, strong, powerful. Quer dizer, o problema deles era água e fome. Para os soldados não morrerem, para o animal não morrerem. A profecia trouxe a solução. Primeiro, vamos fazer cova aqui. Vamos orar, vai vir água. O gado vai ter água, os soldados vão ter água. Não vão ver vento, vai vir banho de água. Ei? Vai vir muita água. Jesus. Resolveram o problema da fome, resolveram o problema da sede, resolveram os problemas. Vocês não vão morrer. E não obstante a vocês não morrerem, vossos inimigos morrerão. Quem gosta de uma boa profecia, diga amém. Great. Versículo de número 19. Não acabou. Eu pedi para o irmão não entrar. Vocês vão me trazer problema em casa. Irmão, vai para a escolinha, irmão. Tá bem? Obrigado, Deus te abençoe. Quer dizer, esse momento afinal que você entra é para vir me sondar, para ver se teu pai está a fazer o que, se teu pai está a falar como, se tu, para depois começar. Amarrado no nome de Jesus. Estamos a inverter as posições aqui. E ele entrou mesmo, entrou, viram? E tipo nada, tipo está certo, nas calmas dele. Apanham, papá. Aquela hora papá está mesmo a falar assim dos profetas. Ele fala mesmo. E ele não apanha o culto, apanha só uma coisa, mete do jeito dele. Esse irmão está muito carnal, muito carnal. Ele pode fazer 20 dias de jejum. Vai ter que fazer. Não acabou aí, veja aí, 19, não acabou, 19. E ferireis o quê? Todas as cidades, ai my God, todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Versículo 20, o que aconteceu?
depois do profeta ter profetizado. E sucedeu que pela manhã, o que é que ele fez? Sacrificou. O que é que ele fez de manhã depois da profecia? Sacrificou. Qual era o propósito? Era o sacrifício trazer o quê? A efetivação da profecia. Qual era o propósito? O propósito era o sacrifício selar a profecia. Era o sacrifício materializar o que Deus falou. Esse era o propósito. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham, depois deles fazerem essa oferta, o que é que aconteceu? A primeira profecia se cumpriu. As covas já estavam cavadas, o que é que aconteceu? Vamos lá, leiam. Vinham as águas pelo caminho de Edom e a terra se encheu de água. O sacrifício trouxe o quê? O cumprimento da profecia. Da primeira parte da profecia. Quer dizer que um problema já estava resolvido. Água para o povo, água para o gado. Hello? Eu gosto de Deus. Eu espero que vocês percebam o que vai acontecer daqui a nada. E a terra se encheu de água. Versículo 21. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que cingiam cinto e daí para cima e puseram-se às fronteiras. Os moabitas eram o povo inimigo. E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de frente deles as águas vermelhas como sangue. E disseram: isto é sangue. Certamente que os reis destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora pois apressa, moabitas. É como se fosse um grito de guerra. Apressa, moabitas, vamos! Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram o quê? Os moabitas, os quais fugiram diante deles e ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também quem? Os moabitas. Quer dizer, enquanto os moabitas estavam a fugir, o povo estava com foco aonde? No cumprimento da profecia, porque Deus disse que vamos acabar com eles. Então eles não podem fugir. Quando eles começaram a fugir, o povo foi atrás deles. Eles foram na terra deles, o povo de Israel seguiu eles, começou a lhes matar na terra deles. E arrasaram as cidades. E cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, porque estava na profecia. Estava na profecia. Arrasaram as cidades e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos e os entulharam, taparam todas as fontes de águas, cortaram todas as boas árvores, até que só em Kiriaresete deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros a cercaram e fizeram o quê? E a feriram. Versículo 26. Mas vendo o rei dos moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam a espada. Não esqueça, os moabitas eram os inimigos. Os moabitas eram quem? Os inimigos. Então ele pegou 700 homens que arrancavam a espada para romperem contra o rei de Edom. Porém, não puderam. Ou seja, o rei de Moabe viu que estavam a perder, trouxe 700 homens bons e mandou lutar contra o povo de Deus para vencer. Ele disse: esses meus bons homens sabem pegar bem na espada, sabem lutar bem, vão me trazer a vitória. O rei de Moabe estava a confiar na força de quem? Dos homens, na força do braço, na força da espada. Ele disse: esses meus soldados são strong, são bons, não vamos falhar, não vamos perder. Mas não conseguiram. Quer dizer que a espada do homem falhou, o braço do homem falhou, a técnica do homem falhou, a habilidade do homem falhou, a experiência do homem falhou, a capacidade do homem falhou. Até que, eu vou falar melhor, os moabitas eram os inimigos, não era o povo de Deus. Até que ele disse: tudo falhou,
Só que o que vocês não sabem é que os moabitas também eram descendentes de Abraão. Então eles sabiam os princípios que regiam a relação de Deus com Abraão. Nós até estamos a idolatrar. Esses aí são descendentes de Abraão como nós também. E nós sabemos princípios, chaves, códigos e protocolos que o Deus dele usa. Eu também sou descendente de Abraão. E eu me lembro que um dia eu posso ser pecador, eu posso ser idólatra, mas eu me lembro que um dia Deus fez algo sobrenatural na vida de Abraão, quando Abraão sacrificou o filho dele. Próximo versículo. Versículo 27. Espada falhou, homem falhou, braço falhou, técnica falhou, habilidade falhou, experiência falhou. Eu sou idólatra, eu sou pecador, eu me virei de Deus, mas eu conheço princípios que Deus estabeleceu. Eu conheço chaves que Deus estabeleceu. Eu conheço o que move o coração de Deus. Eu conheço o que chama a atenção de Deus. Eu conheço o que impede Deus de quebrar o homem, de destruir o homem. Eu conheço o que ativa o favor de Deus. Quer dizer que o bruxo pode ser bruxo, se cumprir o princípio, vai ativar o favor de Deus. Versículo 27. Espada falhou, mão falhou, técnica falhou, conhecimento falhou, habilidade falhou, experiência falhou. Eu não sei se eu estou a pregar para alguém nessa manhã. Versículo 27. Então, como tudo falhou, minha beleza falhou, meu currículo falhou, minha experiência profissional falhou, meu pai falhou, minha mãe falhou, meus amigos falharam, tudo falhou. Então, o que ele fez? Tomou o seu primeiro filho. Porque eu também já ouvi que vai vir um primeiro filho que vão lhe sacrificar para restaurar tudo que falhou. Eu já ouvi algumas profecias e também já ouvi que Isaac é Jesus, que Abraão é Deus e que Isaac estão a lhe sacrificar para conservar alguém. Ok, então esse é o protocolo dele. Eu já ouvi que vai vir um Jesus que vão lhe entregar no lugar de todos para conservar todos. Ok, então tá bom, é assim que funciona com esse Deus. Pegou, ai, come on somebody, eu não sei se vocês estão a perceber. Pegou o seu primogênito, que havia de reinar em seu lugar. Pegou o seu primogênito, que havia de reinar em seu lugar. O que ele fez? No meio da guerra, tudo falhou, todos falharam. Montou um altar, pegou o filho. No meio da batalha, a perder a saúde, a perder o casamento, a perder o negócio, a perder o emprego, a perder os filhos, a perder a família, a perder a nação, a perder a terra, a perder tudo. Ele disse, mas eu ainda tenho alguma coisa para sacrificar, para restaurar tudo que eu estou a perder. E pegou o seu primogênito que reinaria em seu lugar e o ofereceu em holocausto sobre o muro. E o que aconteceu quando ele sacrificou? Houve grande indignação em Israel. Por isso, retiraram-se dele e voltaram-se para a sua terra. Só 5 pessoas perceberam que eu preguei. Eles eram o povo inimigo. Tinha a profecia de Deus contra eles. Tinha a promessa de Deus contra eles. Deus tinha dito a Israel que iam ficar com a terra deles. E de manhã, o profeta sacrificou. Só que no versículo 20 diz que o profeta sacrificou manjar. Manjar é o que, pastor? Comida. Tomate, cebola, cabrito, boi, galinha. Manjar. No meio da guerra, com promessa contra ele, com profecia contra ele, Deus contra ele. Ele disse, eu sei como reverter, porque Deus também vai dar o filho dele para reverter maldições dos outros. Eu vou dar o meu filho para que toda a promessa que está contra mim, profecia que está contra mim, tudo que eu estou a perder, tudo que está contra mim, seja revertido em meu favor. O poder no sacrifício
não está só em sacrificar. O poder do sacrifício não está só no sacrifício, está na coisa sacrificada. Quem sacrificou para Israel era profeta. Só que sacrificou tomate, cebola, mamão, cabrito. Quem sacrificou para Moabe, que era idólatra, virado contra Deus, não deu tomate, cebola, mamão, deu filho. Que a Bíblia vai dizer em outras versões que o próprio Deus que falou, vos darei essa terra e destruireis esse povo, é que constrangiu o coração deles e disse, sabe o que Deus falou? Voltem para a vossa terra. Quer dizer que a terra que Deus lhes disse que era dela, Deus lhes tirou pelo peso do sacrifício. Você não está percebendo? Tudo pode estar contra ti. Doença contra ti, saúde contra ti, pai contra ti, família contra ti. Pode ter maldição, pode ter bruxaria, pode ter feitiçaria. O sacrifício correto vai fazer com que tudo que está contra ti seja revertido a teu favor. Vai fazer com que tudo que está contra ti seja revertido em teu benefício. Vai fazer com que tudo que pesa contra ti, Deus traga em teu favor. Esse é o que? O poder do sacrifício. E com isso, o que é que eu quero te responder? Que o sacrifício feito nas trevas pode ser mais valioso que o sacrifício que você faz na casa de Deus. Você já parou para pensar o quão difícil é a 1h da manhã entrar no cemitério? E quando você vem sacrificar, você dá 5.000. Esses 5.000 é para mudar o meu destino. A pessoa que quer prender o teu destino está a dormir com o quimbandeiro, está a dormir no cemitério, está a dormir com jiboia. Esse meu 3.000 é para mudar a minha geração. O que fizeram lá atrás para prender a tua geração, mataram pessoas, derramaram sangue. E você está dizendo, não, Deus é mesmo todo poderoso. Deus de Israel era todo poderoso. E lhes falou que lhes daria. Só que houve algo. Não é que a palavra de Deus não é verdadeira, ela é. Só que Deus é um Deus de princípios. E Ele está alinhado e comprometido com o que Ele estabeleceu. Eu disse que vos abençoaria. Só que há algo que está a falar mais alto do que aquilo que vocês fizeram. Vocês me deram tomate, eu estou a ver sangue a descer no altar. Vocês me deram cabrito, eu estou a ver sangue humano a descer no altar. Esse é o protocolo, eu vou dar o meu filho. Tomate não vai valer mais do que o sangue do meu filho. Mas eu estou a orar, bué, como é que me fiz? Como é que me bruxaram, me feitiçaram? Meu pai está amarrado, minha mãe está amarrada. O peso do que fizeram lá está a ser maior do que o peso do que você está a fazer aqui. Para dizer o quê? Que os bruxos, feiticeiros e aqueles que andam em lugares escuros, eles conhecem o poder do sacrifício. É por isso que a primeira coisa, quando algumas pessoas querem algo strong, na casas obscuras, lhes pedem sacrifício. Deixa eu falar uma coisa. Vocês sabem por quê? Que quando as pessoas vão para a casa do quimbandeiro, o quimbandeiro pede para se envolver sexualmente com elas? Não é só o quimbandeiro que quer usar o corpo daquela mulher. O nosso corpo é um templo. O corpo do quimbandeiro é a caixa que leva a entidade. No intercurso que ele tem com a pessoa, ele passa a entidade que está no corpo dele, no corpo daquela pessoa. É por isso que, veja, mulheres de profetas que não profetizavam, quando casam com profetas, começam a profetizar. Maridos de profetas que não profetizavam, quando se envolvem com as esposas que profetizavam, começam a profetizar. Porque nós somos portais. Por isso é que sexo não é só intercurso carnal. Sexo é muito espiritual. Porque você passa o que você tem quando você se envolve com alguém. E você recebe do outro o que você tem quando o outro se envolve contigo. Agora imagina alguém que se envolveu com o quimbandeiro e com a entidade do quimbandeiro. Você tem jejum, você não participa. Oração de libertação da família, você não participa. Oração a favor da família, você não participa. E você está dizendo, como é que a minha família até hoje está desestruturada? Vai continuar desestruturada, porque tem algo que está a falar mais alto
do que o sacrifício que você está fazendo. O profeta não foi o rei que sacrificou, foi o profeta que deu manjar. E nós vimos que quando o primeiro ato fez, a água veio. A profecia começou a se cumprir. No meio da guerra, nós vimos os moabitas a morrerem. Até que um ser iluminado percebeu: eu preciso fazer alguma coisa para conservar minha vida e conservar minha nação. Os poucos que estão vivos, todos recuaram. A profecia foi adiada pelo peso do sacrifício. Escuta o que eu vou falar. Certifique-se de que os sacrifícios que você faz agora são mais strongs do que todos os sacrifícios que foram feitos contra ti e do que qualquer outro sacrifício que vai ser feito contra ti. Nunca deixe que no campo das trevas haja algo mais pesado do que aquilo que você está fazendo para o reino de Deus. Está na tua Bíblia. Um povo que recebeu profecia de Deus. É por isso que eu falei lá em cima. Por que nós sacrificamos? Porque o sacrifício efetiva o quê? O cumprimento da profecia. Mas não é só o sacrifício, é o peso do sacrifício. Certifique-se que aquilo que você dá como sacrifício vai ter mais peso do que aquilo que foi dado como sacrifício contra ti. Anote isso. Certifique-se que aquilo que você faz como sacrifício vai pesar mais na balança de Deus. Porque foi Deus que lhes mandou recuar e lhes falou: essa terra não é vossa. Uma terra que Deus lhes prometeu. Voltem para a vossa terra. Certifique-se que os sacrifícios que você vive, que você é, que você se tornou, que você desenvolve na tua caminhada com Yahweh, vão falar mais alto do que os sacrifícios que o avô, o bisavô, o pai, a mãe ou as pessoas que moveram-se de inveja contra ti, fizeram contra ti. Certifique-se. Certifique-se. Porque há pessoas no mundo das trevas, aqui na igreja, nas igrejas de verdade, nunca ninguém te pediu para matar teu filho. Mas vai na casa do quimbandeiro, pedem mãe, pedem pai, pedem irmão. Tem pessoas que estão a entregar colegas. Vocês não andam a ouvir essas histórias? O que é isso? Poder do sacrifício. Poder do sacrifício. E nós queremos: eu estou a descansar na obra acabada de Jesus. Boa sorte. Boa sorte. Não é obra acabada de Jesus, é peso no altar. É peso no altar. É a voz que está a gritar mais alto. É a voz do tomate, vai falar mais alto que a voz do menino. A voz do cabrito vai falar mais alto que a voz do menino. Como a pastora costuma falar, é pele no jogo, é a tua pele no jogo. É o teu sangue a suar para o teu destino mudar, para a história da tua família mudar. Às vezes nós temos muita complacência de nós mesmos. Temos muita complacência, pena de nós. Vou mesmo fazer isso, vou mesmo caminhar isso tudo. Nada, continua. Estás a gostar do teu resultado? Continua. Eu vou mesmo abrir mão disso? Continua, não abre. Sacrifícios são individuais, assim como resultados são individuais. Primeira coisa que eu falei, para você certificar que o sacrifício que você faz é o quê? Mais strong do que os sacrifícios que foram feitos ou que serão feitos. Segunda coisa que você pode anotar aí é: certifique-se de que os sacrifícios que você vai fazer vão ser mais fortes que as pessoas à tua volta e gerem para ti maiores resultados e benefícios. Certifique-se que os teus sacrifícios serão mais fortes do que os sacrifícios de quem? Das pessoas à tua volta, para gerarem para ti o quê? Maiores benefícios. Um dia eu fui para a igreja do meu pai, era um culto de domingo. Era encerramento de um trabalho
que nós tínhamos participado. Naquele domingo meu pai pregou extraordinariamente. A pessoa que estava comigo perguntou: pai, como é que nós vamos descobrir se o meu sacrifício, que meu pai estava a pregar também sobre sacrifício e semente, como é que eu vou descobrir que o meu sacrifício anulou o que foi feito contra mim? Quando você perceber que o que não estava a fluir começou a fluir. Depois de Ana ter recebido Samuel, você viu Ana mais alguma vez na Bíblia a orar para ter filho? Não. Porque ela sabia, a partir do momento que o ventre se abriu para gerar Samuel, o meu ventre está aberto para eu gerar quem eu quiser. Se a memória não me falha, a Bíblia fala que ela teve mais 5 filhos. Se o Daniel tivesse aqui, é problema. Papai, na igreja estão mesmo a falar, na igreja mesmo, Vocês é que começam. Então, quando é que eu paro de desenvolver ações em direção a algo? Quando você alcança aquele algo. Eu estou a sacrificar para o crescimento da igreja. Enquanto os números, enquanto eu não morrer, eu não vou parar de sacrificar para o crescimento da igreja. Todos os anos eu desenvolvo ações sacrificiais. A pastora está aqui, não me deixa mentir. Esse ano, agora na fase do final, diminuiu um pouco. Mas eu passei praticamente todo o primeiro semestre e parte do segundo semestre de 2025 a jejuar. As pessoas que tiveram comigo às 15, 16 horas, eles sabiam. Pai, quer almoçar? Não, está à vontade. Eles já sabem, quando nos fala está à vontade, está a fazer já loucura. Porque enquanto eu não alcanço minhas metas, eu não paro de sacrificar em prol daqueles objetivos. Quando é que eu paro, pastor? Eu até agora não estou a conseguir casar. Sacrifica. Sacrifica. E você para no dia que ele disser: eu te recebo como minha digníssima esposa. E vice-versa. Quando é que você para um sacrifício em direção a algo? Quando você percebe que aquilo está acontecendo, que aquilo está a funcionar, que aquilo está a desenvolver. Porque não existe melhor forma de percebermos que uma maldição se quebrou quando a área que a maldição atuava e as coisas não funcionavam, agora as coisas estão a funcionar. Você percebe que a maldição do desemprego se quebrou quando as portas do emprego se abrem para ti, para os teus irmãos, para a tua casa, para a tua família. Então, até você ver acontecer, você desenvolve o quê? Ações contínuas sacrificiais. Você desenvolve ações contínuas de sacrifício. Até você perceber que eu gerei o meu Isaac. Até você perceber o quê? Que eu gerei o meu Isaac. E aqui eu fecho dizendo: se quisermos ver a mão de Deus de forma contínua, temos de aprender a aplicar o mistério e o poder por detrás do sacrifício. Ouça o pastor que você quiser, ouça a pregação que você quiser, mas não deixa ninguém te iludir que você não precisa sacrificar. Eu venho de uma linhagem familiar que eu sei que há coisas que aconteceram na minha família materna e paterna foram decorrentes de sacrifícios satânicos. E eu não vou mudar esse quadro descansando na obra acabada de Jesus. Eu vou ter que fazer o quê? Sacrificar. Jejum, oração, montes, sementes, vida com Deus, renúncias. Coisas que vão me pesar. Tem que te pesar mais do que aquilo que colocaram naquele altar para te prender. Agora imagina, eu sei que na minha família existem
homens que foram sacrificados. Você acha que eu vou quebrar o sacrifício que levou o sangue humano? Só agradecer a Jesus. Obrigado pela tua obra acabada. Obrigado pelo sangue que nos redimiu. Você acha isso? Você acha isso? O altar vai se quebrar. Pá, 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 pá. Só a falar obrigado pela obra acabada. Sem princípio. Sacrifício vai ser peso. Até que chegar o momento que Deus vai perceber que tudo que eu fiz grita mais alto do que tudo que foi feito contra mim, do que tudo que foi feito contra essa igreja, do que tudo que foi feito contra a minha casa, do que tudo que foi feito contra a minha família. Meu pedido para você: seja um cristão sério. Leva a tua jornada com Deus a sério. Leva a tua caminhada com Deus a sério. Aplique princípios a sério. Vai nos doer, vai nos dar medo. Não tenha pena de ti. Não tenha o quê? Não tenha pena de ti. Nós sabemos o que é dar e ficar sem dinheiro para comer. Nós sabemos o que é isso. Nós sabemos o que é dar e andar a pé. Nós sabemos o que é isso. Não há nada que pesa mais num homem do que ver a mulher dele a chorar porque o carro vai ser entregue. O poder do sacrifício. E esse é um dos pilares que sustenta e norteia essa igreja. Esse é um dos pilares que sustenta e norteia essa visão. Precisamos aprender a viver uma vida de aplicação contínua. Renúncias. Me dói, me pesa. E para de focar no agora. Acredite que há um lugar que tudo que você faz em Deus, por Deus e para Deus, os resultados serão gerados. Seja um cristão sério. Não seja um cristão light. Tem muito cristão light. Gosta de um bom culto de palavra, aquelas coisas almáticas. Eu quero que você perceba que existem mensagens que elas vão te transformar a ti, mas elas não vão transformar a tua situação. Quando nós estamos a pregar sobre amor próprio, é para te transformar a ti. O amor próprio não quebra altar satânico. O amor próprio não vai libertar tua família do cativeiro das trevas. O amor próprio não vai quebrar o laço que existe na tua vida sentimental. Então existem mensagens que nós pregamos que elas transformam a ti. Porque é bíblico e faz parte da visão divina. Que a gente esteja bem conosco mesmo. Deus quer isso para nós. Só que essas coisas transformam-nos a nós. É assim que você vai encontrar muita gente com bué de amor próprio, mas que não tem emprego. Benefício disso: não tem crise emocional, não entra em depressão, não vai deixar ninguém lhe diminuir, porque você é cunanga, isso não lhe afeta, porque os níveis de amor próprio dele estão bem. Vocês estão a perceber? Tem muita gente com muito amor próprio que está solteiro e solteira. Tem muita gente com muito amor próprio que está desempregado, que está doente. O amor próprio é um benefício nas relações interpessoais. Eu vou cuidar bem das pessoas, eu vou tratar bem das pessoas, eu vou interagir bem das pessoas, eu serei bom com as pessoas, porque é assim que eu sou comigo. Mas você não vai encontrar ninguém que vai dizer: a maldição na minha família mudou com o amor próprio. Não, 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 não. Transforma a ti, muda a ti, faz parte de algo que Deus requereu para nós. Mas para outras fases, tem outros princípios que eu e você somos chamados a quê? A aplicar. Se você quer mudar o teu destino, tua geração, a tua história, se eu e você queremos impacto, peso no altar de Deus, não é com amor próprio, sacrifício. Tem aqui a palavra do Senhor, vamos celebrar o Rei.
Vamos o Rei Jesus bem forte. Vamos celebrar mais forte. Vamos lá, igreja. Vamos celebrar mais forte, igreja.